Gente, olha só, o padre agora vai soltar um VT para você entender um pouquinho sobre o assunto do Papo Reto, que é o terror noturno. O que é esse terror noturno? Vamos já falar um pouco sobre isso. Mas antes, veja o VT que nós preparamos para você. Olha aí. O terror noturno é uma manifestação comportamental alterada que acontece principalmente na infância. Ele é caracterizado por episódios repentinos de medo intenso durante o repouso, seguido de gritos, expressões de pânico e palidez. Geralmente, no dia seguinte, a pessoa não se recorda do que aconteceu. Por mais que pareça algo comum e que todos tenham tido alguma vez, é importante ficar atento aos detalhes e se o indivíduo tem terror noturno muitas vezes, pois é importante que seja tratado para uma boa noite de sono. Apesar de ser mais comum entre os pequenos, esse distúrbio do sono pode acometer alguns adultos também. Além disso, é importante que se entenda que o terror noturno é diferente dos pesadelos. Acompanhe o nosso Papo Reto. Muito bem, muito bem. Por isso, eu tenho a alegria de ter aqui, quer dizer, falando por Skype conosco, ele, nosso querido já da casa, Gabriel Monteiro, psicólogo. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde, todo mundo. Maravilha. Prazer estar aqui de novo. Que bom. Gabriel, olha aí, ó. Um assunto que certamente você deve estar sempre atendendo. Casos de crianças, casos até de adultos, em alguns casos, que falam sobre esse terror noturno, né? Só que a gente viu agora, Gabriel, que no VT, que muitas pessoas confundem o terror noturno, que é essa agonia que dá, a pessoa acaba acordando assustada, etc e tal, com pesadelo. Então, qual é a diferença e por que existe esse terror noturno? O que causa o terror noturno? Talvez mais em criança, mas até alguns adultos. Mas qual é a diferença entre o pesadelo, terror noturno e o que causa esse terror noturno? O que poderia estar ocasionando? Show. Existe, assim, várias diferenças, mas eu acho que o legal, padre, é a gente... eu começar falando o que é o sono, né? Porque a gente já falou outras vezes aqui, né, da insônia, até falamos um pouquinho do terror noturno, mas é legal que as pessoas entendam, né, o que é o sono, como ele funciona e a importância dele, né? Eu vou falar de uma forma bem simplificada, lógico, porque isso daria assunto para muitos e muitos papos, mas o sono é assim, ele precisa acontecer em todo ser humano, né? Ele é necessário para a vida do ser humano, para a vida de todo ser vivo, inclusive. Mas o mais importante, padre, é entender que assim, a gente tem 4 ciclos de sono, né? 4 fases de sono, e elas podem acontecer de 4 a 6 vezes por noite, né? Esses ciclos. E esses ciclos, eles são assim, a gente tem o sono não REM e o sono REM. O sono não REM é o sono leve, intermediário e o profundo. E o sono REM é o sono REM, é aquele sono que você... Sabe quando você parece que está... Ou você vê alguém que está com os olhos mexendo rápido, assim, dormindo, mas está mexendo... Geralmente ela está nesse sono REM, né? Que é uma função, é uma característica da fisiologia quando a pessoa está nesse aspecto. Então, cada um desses ciclos, dessas fases de sono, elas são importantes para o nosso organismo, para a nossa fisiologia, para a nossa mente, né? Então, cada um tem uma função muito importante. Então, quando a gente não tem um sono adequado, a gente pode gerar transtornos, tanto emocionais quanto fisiológicos, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto, que é, assim, a base de todo o processo. Agora, o que pode causar um problema, um distúrbio do sono? Pode ser N fatores. O terror noturno, por exemplo, a gente chama de parassonia, né? O que é a parassonia? Ela é um comportamento diferenciado, é uma cognição diferenciada que a nossa consciência tem quando a gente está dormindo, né? E aí você perguntou a diferença de pesadelo para terror noturno, né? O pesadelo geralmente é um sonho, né? Só que é um sonho que você visualiza ou vivencia aquele sonho de uma forma negativa, algum monstro,
ou uma situação muito terrível, ou que você já vivenciou, né? Ou que você imaginou, viu? Às vezes você viu um filme de terror e isso capta na nossa memória e o sonho nada mais é do que são informações perdidas e captadas para o nosso inconsciente e trazendo à tona em forma de história, né? Porque o nosso inconsciente ele é bem inteligente nesse aspecto, né? Ele cria várias histórias muito legais. E histórias com isso que é a questão do pesadelo. O terror noturno, por outro lado, é uma coisa assim, a pessoa, ela não vai... Porque no pesadelo, a pessoa lembra do pesadelo, né? Ela chega e fala, nossa, eu sonhei com tal coisa, acordei, enfim, com uma sensação ruim e tal. O terror noturno, a pessoa, primeiro que às vezes ela nem acorda, ela acorda, mas ela está num estado de sonolência, entre a vigília e o sono, então às vezes ela nem percebe que acordou, né? Mas ela tem aquela sensação, é o que mostrou logo no começo que foi falado. Ela tem sintomas característicos, que geralmente ela acorda gritando, né? E com sensações corporais de como se fosse uma sensação de medo mesmo, da emoção medo. Então, coração batendo mais rápido, sudorese e tal, mas não quer dizer que ela teve um pesadelo, não quer dizer que ela vivenciou aquele pesadelo. Ela simplesmente teve esse gatilho do corpo e que fez ela acordar. Entendi. Geralmente a pessoa nem lembra, padre, no dia seguinte ela nem lembra que ela teve algum tipo de transtorno, algum tipo de coisa, né? Perfeito. Então essa é a diferença entre uma coisa e outra. Tá. Então depois eu quero que você explique pra gente como é que se tem tratamento esse terror noturno, né, que a gente não lembra, mas meio que fica quase que acordado, mas ainda sonolento e sentindo essa angústia e tal, e se isso tem um tratamento, né? Se isso existe alguma terapia para ou acalmar ou para que realmente resolva isso daí. Mas já, porque agora nós vamos falar de um produto maravilhoso aí, que até que você preste atenção, porque tem a ver aí com o assunto que você falou, o sono, né? Você falou que nós temos 2 tipos de sonos, né, Gabriel? Tem aquele sono mais leve e tem aquele sono mais profundo. E tudo isso nos ajuda na saúde. Então, olha só isso aí, quer ver? O padre está falando aqui com o nosso querido, Gabriel Monteiro. Gabriel, vamos lá, eu fiz essa pergunta para você. O terror noturno, né, que a gente está hoje aprendendo mais ainda a conhecer, que ele é diferente de quem tem aí uma insônia. Tem tratamento? Existe um jeito da gente melhorar isso? E outra pergunta, adultos também têm o terror noturno? Na verdade, o terror noturno ele é muito mais comum, tem bastante estudo falando sobre isso, né? Ele é muito mais comum em crianças mesmo, tá? Mas, lógico, os adultos podem ter casos, episódios e até uma frequência grande de terror noturno. Agora, o mais importante é assim, se você entende que a criança ela adquire ou ela tem esse terror noturno, ela muito geralmente, assim, a grande maioria das vezes, padre, esse terror noturno vai se dissipando ao longo que essa criança vai crescendo, né? Então, naturalmente, isso tende a acabar quando a criança tem o terror noturno. Agora, quando por exemplo, um adulto, aí a gente precisa investigar mais a fundo quais são as características, né, do porquê desse terror noturno. Então, o que influencia o sono de forma geral ou que pode causar esse tipo de transtorno? Privação de sono, né, quando a pessoa não dorme durante um tempo ou demora muito para dormir. Enfim, isso pode causar um distúrbio do sono, que nesse caso seria essa parassonia. Estresse, ansiedade, um consumo excessivo de álcool, né? Então, tudo isso, às vezes até um uso de medicamento, dependendo do medicamento, ele pode ser um precursor aí de um distúrbio de sono, né? Então, o primeiro passo é assim, padre, e isso eu falo para todo mundo. Você tem alguma questão diferente, que não é comum, que você está percebendo no seu sono, ou no sono do teu parceiro ou da tua parceira, vai investigar, porque o sono é primordial para todo mundo. Então, se tem alguma coisa estranha ou diferente, ou que não está bacana,
vai investigar para tratar isso. Agora, os tratamentos possíveis são, você pensa assim, a pessoa toma um Zolpidem, que é o mais famoso, mas um remédio para dormir, né? Um psicotrópico para você dormir. Nesse caso, por exemplo, no terror noturno, não é muito indicado, né? Poucas vezes você dá um farmacológico para uma pessoa que tem terror noturno. Por quê? Porque você não vai conseguir tratar nada da causa, né? Então, nesses casos, o padrão ouro é a terapia psicológica. Acho que deu uma paradinha. Espera aí, vamos ver se a gente consegue sintonizar com o nosso querido Gabriel. Gabriel, tá na escuta? Acho que caiu aí. Pois é. Bom. Tá me ouvindo? Agora sim, Oi? vamos ver. Só falta a imagem dele agora. Vamos lá, estamos falando. Tá virada. Aí. Oi, deixa eu ver. Só mais um minutinho. Vamos ver se a gente... O Gabriel estava explicando para nós aqui que tá aí ok agora, Gabriel? Acho que tá tudo ok, né? Isso, Gabriel, então você estava explicando que um dos caminhos é procurar realmente uma terapia, né? Isso, padre, porque você tem que trabalhar esses sintomas, trabalhar o entendimento de que esses sintomas são por algum motivo. Por algum estresse que a pessoa passou, tem algum trauma que a pessoa vivenciou e gerou um estresse nela muito forte. Então, o trabalho maior é a parte emocional. E aí, a partir da parte emocional, você consegue direcionar esse terror noturno para diminuir essa tendência. Ela pode até sumir, né? Então, o terror noturno ele é difícil de tratar com medicamento, mas com uma terapia fica muito legal. Agora, para os pais das crianças, né? O importante, as crianças que têm terror noturno, é importante que as crianças os pais tenham que entender assim, uma coisa fundamental ter horário para dormir, né? Evitar que a criança fique vendo TV ou no tablet, no celular, muito tempo, e também à noite. Evitar essas coisas ajudam também a criança não desenvolver nenhum tipo de distúrbio do sono, como, por exemplo, o terror noturno. Perfeito. Porque ele é um distúrbio, né? Ele é considerado um distúrbio, né? Exato. Interessante. Exato. E aí você vê que coisa, né? Sempre entra muito nessa questão da disciplina, porque a criança, ela está no período de formação do próprio cérebro dela, né? Então, ela tem muitas informações que ela está recolhendo e como está em formação o cérebro, essa expertise dos pais, saber condicionar o que ela vê, até o horário que ela vê, o momento de dormir. Então, isso são todos caminhos que podem certamente ajudar a não ter esse tipo de distúrbio, né? Exato, é aquele controle positivo, né? É você ter uma atenção maior com os seus filhos, né? Porque isso, eles não têm a noção clara do que é ruim, o que é bom, principalmente nessas coisas que não parece ter nada demais, né? De você, ele vai dormir um pouco mais tarde, ou então ele não tem hora de dormir, ou eu deixo ele vendo TV até mais tarde e tal, porque isso atrapalha exatamente a formação. E só para ter uma ideia, padre, o sono é tão importante que você entrando na fase, por exemplo, de sono profundo, é onde você produz hormonalmente GH, testosterona, melatonina, mas principalmente GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio de você se desenvolver, trabalhar a memória, Então, tem várias coisas que se você não direciona seus filhos a dormir de uma forma saudável, porque não adianta ter tempo de sono, é qualidade. Qualidade é bem de diferente. sono. É verdade. Legal. Gabriel, legal, olha, aprendemos mais uma aí, a diferença entre terror noturno, como um distúrbio, e a pessoa que está tendo uma insônia. Na insônia a gente normalmente, pesadelo a gente lembra. O terror noturno normalmente não, acontece com as crianças, e que o caminho é justamente os pais estar muito atentos, vai saindo aos poucos com o passar do tempo, mas os pais podem ser um caminho, um instrumento para que isso seja evitado, esse distúrbio. Muito obrigado pelas suas explicações mais uma vez. Você é muito querido por mim e por todos nós aqui. E se Deus quiser, até o próximo assunto que nós vamos estar tratando aí, Gabriel.
Amém, padre. Obrigado. E na próxima eu estarei aí com você. Amém. Ô, se Deus quiser, para mim é uma honra estar aqui do lado do padre aqui. Tamo juntos. É isso aí, gente.